tem protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrubirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando nosso boletim já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Mais uma sessão negativa por lá e a gente está vendo a soja, que se refere aí à safra americana, o vencimento de novembro, se aproximando aí dos $10. Hoje fechou ali na casa dos $10,16 por bushel, perdendo 6 pontinhos, e a gente tem, portanto, uma situação de pressão sobre os preços da soja em Chicago. Vamos ver o que está acontecendo e principalmente entender quais são as possibilidades aí para os preços lá em Chicago, aqui no Brasil. E quem nos ajuda nessa análise é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já com a gente o Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais do mercado. Mais uma sessão negativa, uma semana negativa aí para a soja de maneira geral. O que está acontecendo? Quais são as novidades no mercado? E era um movimento meio que já previsto diante do que está acontecendo com a safra americana, né, Luiz? Conta mais pra gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Alex, quem nos acompanha aqui, né, no Notícias Agrícolas sabe o que a gente vem falando, né? Infelizmente, né, pensando no lado do produtor aí, realmente a safra americana está se confirmando uma safra cheia. O clima até deu uma piorada aí ali pelo final de julho, mostrando temperaturas um pouco mais elevadas. O mercado se animou um pouquinho, né? A gente viu isso na semana passada. Mas a verdade é que nessa semana o clima voltou a melhorar, as temperaturas esperadas voltaram a cair, ou seja, a gente está esperando agora temperaturas abaixo da média, né, para essa época do ano em vários estados produtores, e somado a isso a volta de chuvas um pouquinho mais volumosas. Então, até esse momento não tenho o que dizer sobre a safra americana com relação ao problema, né? Não tem um grande problema, não dá para a gente falar em corte expressivo de produção. Pelo contrário, a gente tem cada vez mais falar, né, da possibilidade grande aí de ser uma safra cheia, com produtividades muito altas dos principais estados produtores, inclusive podendo atingir a maior produtividade da história dos Estados Unidos, porque os mapas, né, de umidade de solo, de condições de lavouras, estão mostrando realmente um desenvolvimento muito satisfatório, né? Desde 2019, de repente, 2020, a gente não via um desenvolvimento tão satisfatório das lavouras americanas, condições muito boas, né, nos principais estados produtores, praticamente nenhuma seca em nenhum grande estado produtor. Então, realmente é um ambiente muito positivo. E isso, naturalmente, é o que pesa sobre o mercado. A gente vinha falando aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né, que o foco do mercado agora, né, desde maio, aí, é a safra americana. E a safra americana se desenvolvendo bem e a pesar sobre o mercado. É isso que está acontecendo. A gente está vendo o mercado se aproximar de $10 por bushel aí, nas principais posições de safra nova. Realmente é uma precificação de uma safra americana cheia, que tende a começar uma colheita em meados de setembro, avançando, né, de uma forma positiva para colher uma safra de 120, 121 milhões. E salvo alguma surpresa, obviamente a gente pode ter alguma surpresa com relação até mesmo com a área, né? Daqui a pouco o USA pode cortar a área, o que eu acho que não vai acontecer. Até pelo contrário, né, Alex, só para complementar, ontem a gente recebeu uma nota do USDA, eles comentando que poderiam rever, né, alguns números de área plantada nos Estados Unidos para todas as culturas, né? Rever o acreage deles ali de junho. Então é possível a gente ter alguma mudança, mas eu acho que no caso da soja, se houver alguma mudança, é uma mudança para cima. Lembrando que o USA cortou bastante a área com relação aos números lá de março, né? Então é possível a gente ver uma área até um pouquinho maior que elevaria ainda mais o potencial produtivo norte-americano. Então, assim, em resumo, a gente não tem nenhum grande problema na produção americana que faça o mercado subir nesse momento.
E o que pesa agora, né, é realmente essa questão de oferta americana que deve entrar a partir de setembro, que deve ser muito grande. Pois é. As previsões do USDA davam conta de algo em torno de 120, um pouquinho acima de 120 milhões de toneladas ali, né, Luiz? Uma safra se consolidando nesse patamar, ela vem mexer ainda mais com os preços, ela tem força para isso, ou a gente já viu o mercado já precificando essa safra americana aí nos últimos dias? Esses US$ 10 que estão aí no radar, eles já precificam essa safra? Eu acho que sim, eu acho que a maior parte, tá, do movimento negativo, eu já tinha comentado isso na nossa última entrevista, né? Ela já está aí, tá? Ela já está presente, já está sendo precificada essa possível segunda maior safra da história dos Estados Unidos, tá? Uma safra de 120 milhões, 121 milhões, quem sabe. Isso já está a maior parte precificado, mas claro, né? A gente se aproximando da colheita, a gente se aproxima também de uma questão sazonal. A entrada de safra americana naturalmente tende a pesar um pouco mais, né? O início dos trabalhos de colheita, a entrada realmente dos volumes no mercado disponível tende a pesar um pouquinho mais. Então, existe espaço para mais queda sim, mas eu não acho que o mercado vai sair dos 10 e 15 aí para 9 ou 8,50 nesse momento. Acho que aí haveria um certo exagero, porque logo à frente a gente tem, né, o mercado voltando os olhos para a safra sul-americana, e aí está tudo em aberto, obviamente, ainda mais com o ano de laninha, né? Mas eu acho que sim, Alex. Eu acho que tem espaço para algumas, para continuidade do movimento negativo, né? Eu acho que o mercado pode perder um pouquinho mais, deve testar os 10 em breve, a gente já tinha comentado isso. Pode ser até que perca os 10, e aí o próximo objetivo seria ali os 9,50, 9,70, mas eu acho que muito menos que isso eu acho um pouco difícil, tá? Pelo menos nesse momento. Mas claro, aí a gente vai depender muito de safra sul-americana mais à frente. E agora a gente pensa, olhando um pouquinho mais para frente, daqui a pouco lá por novembro, dezembro, a gente tendo um desenvolvimento positivo na safra sul-americana, Brasil e Argentina, aí sim a gente pode começar a falar no mercado ainda mais fraco, abaixo de 9,50, quem sabe até abaixo de 9. Mas eu acho que é um pouquinho cedo para isso. Então eu acho que nesse momento a maior parte do movimento negativo já está aí, já está passando, mas a gente continua com um ambiente macro aí mais negativo do que positivo. Pois é, e não tem demanda que resolva isso, né, Luiz? Pois é um ponto de atenção a demanda, né? A demanda pela soja norte-americana. A gente até teve uma venda importante aí de soja americana para a China sendo anunciada hoje, mas a gente viu que isso não mudou muito a cara do mercado. Então, assim, precisaria ter realmente uma surpresa lá na demanda. Várias compras consecutivas aí, China demandando mais soja americana, o que nesse momento ainda não ocorre de uma forma mais volumosa, porque a China ainda está comprando bastante do Brasil, né? Ela tende a migrar suas compras a partir de setembro. Mas eu não consigo ver, então, uma surpresa com relação a esse lado, uma possível surpresa, né? Que eu não vejo a gente ter uma grande demanda adicional pela soja americana nesse momento. Então realmente a demanda não está ajudando nesse sentido. Mas, claro, a gente tem que ficar atento com relação à eleição americana, aquilo que a gente vem comentando, né? Daqui a pouco a gente pode ver um movimento aí da China comprando mais soja para se preparar para um possível segundo mandato do Donald Trump, né? Uma possibilidade. Isso poderia trazer um certo alívio, mas de outro lado também uma guerra comercial, uma possibilidade de guerra comercial também seria negativo mais à frente, né? Então, olhando, né, para o que aconteceu no primeiro mandato dele, então a gente vai ter essa briga aí com relação a será que a China vai aumentar suas compras, mas ali na frente a gente pode ter novas taxações. Então, eu acho que a demanda nesse momento, infelizmente, não deve ajudar muito aí os contratos de Chicago. O que pesa mesmo é a questão da oferta, é a questão de uma possível entrada de grande safra americana. Pois é. Enquanto isso, aqui no Brasil, o que, que a gente enxerga, Luiz? Porque tem alguns fatores positivos aí, né? Hoje, por exemplo, a gente viu dólar acima dos 5,70. Exatamente. E esse dólar acima de 5,70 é o que está segurando os preços de alguma forma, né? Embora os preços estejam mais baixos que na semana passada, eles ainda estão, se a gente comparar com um mês atrás, por exemplo, eles estão firmes, eles estão lateralizados. Há um bom tempo aí a gente vê soja próxima de 140 nos portos, né? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas em torno disso, né? Hoje, por exemplo, a gente teve soja se aproximando de 139, até um pouquinho melhor que ontem, exatamente pelo câmbio. Ou seja, Chicago caiu bem de novo, né? Vem algumas sessões caindo, mas os preços estão, de alguma forma, demonstrando firmeza. Então, a gente teve preços de 50 centavos a R$ 1 melhores que ontem.
exatamente, e principalmente pelo câmbio, né? Tem o fator prêmio também, obviamente, prêmio tem ajudado, é algo que a gente já tinha comentado, né, Alex? Também quem nos acompanha aí, a gente vem há algumas semanas ou meses falando que o ambiente interno, né, do mercado interno brasileiro, mesmo com o Chicago mais fraco, ou um possível Chicago mais fraco, ele ainda de alguma forma seria positivo porque principalmente prêmios deveriam ajudar, né? A gente está com prêmios aí acima de 100 pontos na base compradora para setembro, para outubro. O agosto agora estava 85 ontem, hoje já deve estar se aproximando de 90 ou 100 pontos. Então isso está de alguma forma ajudando a compensar essas perdas em Chicago. Mas realmente o principal ponto aí, o destaque positivo nesse caso, que tem ajudado os preços, é o câmbio, trabalhando aí acima de 5,70, demonstrando firmeza. A gente não vê espaço para câmbio ter uma grande queda, obviamente, né, essa grande valorização sempre abre espaço para alguma correção, mas realmente a gente está vendo uma firmeza de câmbio aí, e essa tendência, pelo menos por enquanto, no curto prazo, a gente não vê nenhuma possibilidade de mudança nisso, a não ser, obviamente, que a gente tenha alguma surpresa. E claro, o câmbio é muito volátil, são vários os fatores que influenciam o câmbio, então eu acho que esse câmbio a 5,70 traz uma oportunidade para o produtor. Prêmios acima de 100 pontos traz uma oportunidade ao produtor. Inclusive para 2025, né, Alex? A gente está com prêmio positivo em algumas posições, ou levemente negativo, eles já tiveram bem menores, digamos assim, e eu acho que também esses prêmios trazem uma oportunidade aí, que embora Chicago não esteja ajudando, a gente pelo menos tem um ambiente de prêmio e de câmbio melhor, que pode ser aproveitado pelo vendedor, pela ponta produtora, né? Quando você fala dessa oportunidade ou aproveitamento já para negociar a safra 24, 25, você está preocupado com o que, Luiz? Com o que possa acontecer lá na frente? Ou porque hoje os preços garantem aí uma margem positiva para o produtor de maneira geral? Óbvio, cada um tem a As sua du- conta, né? Mas Claro. A gente tem que falar na média, né? Com os preços de hoje, tá pensando em 2025, a gente ainda tem, na maior parte das principais praças produtoras, uma margem positiva. Não é a melhor margem do mundo, não é uma margem de 3 anos atrás, mas é uma margem melhor do que no início do ano, por exemplo, tá? Então a gente entende que uma margem positiva tem que ser aproveitada nesse momento, pelo menos para avançar um pouquinho na comercialização, aquele hedge natural que a gente fala, né? Entrar muito pouco vendido no plantio ou deixar muito para vender durante a colheita, a gente vê que é um risco desnecessário, tá? E então são as duas coisas. Primeiro é esse ponto, e o segundo é que sim, a gente tem um risco grande com relação a preço lá na frente, porque em se confirmando uma safra americana cheia, né, agora a partir de setembro, uma entrada de colheita americana. E mais à frente, daqui a pouco a gente trabalhar com uma safra sul-americana cheia, que é o que a gente tem que trabalhar hoje. A gente não pode quebrar a safra antes dela ser plantada. E mesmo no ano de laninha, a gente não pode garantir que a gente vai ter perdas. É possível que a gente colhe uma safra sul-americana 20, 25 milhões superior ao que a gente colheu nesse ano. Lembrando que a gente teve perdas no Brasil importantes, né? E uma produção sul-americana aí maior vai se somar a uma produção americana maior, e aí a gente vai ter um ambiente de super oferta de soja novamente. E isso naturalmente, a partir da colheita brasileira, tende a pesar. Então, os prêmios hoje, que são 0 ou mais 5 ou mais 10 ali, fevereiro, março, durante a colheita tendem aí, com uma colheita cheia, tendem aí a menos 30, menos 40, menos 50, dependendo do tamanho da colheita. Então, isso é um risco, né? Obviamente, eu acho que o câmbio também traz um risco, né? A gente não sabe como é que vai ser essa questão da eleição, a gente tem algumas questões mais no final do ano com relação à taxa de juros, mas um câmbio a 5,70 a gente tem que combinar que é um câmbio ótimo, né? Quando que a gente vê câmbio a 5,70? Dificilmente a gente vê, né? A gente tem visto nos últimos tempos. Então tem que ser aproveitado sim, mesmo que Chicago não esteja ajudando, a gente tem formas, né? O produtor tem formas de daqui a pouco só travar o câmbio, de falar com uma trade e só travar o prêmio, deixar em aberto Chicago para travar um pouquinho mais à frente. Então existem várias formas de a gente fazer isso. E eu acho que o produtor tem que aproveitar, porque dos três fatores formadores dos preços, dois estão bons hoje. Um está ruim, mas dois estão bons. Pelo menos esses dois ele pode aproveitar aí e garantir seus preços aí diante desse cenário de risco que eu entendo que deve continuar pelos próximos meses. você lembrou dos dois fatores bons, que são câmbio, né, a dólar em alta, e o outro é o prêmio. O que justifica prêmio positivo hoje, Luiz? Boa demanda pela safra brasileira? Boa demanda e, consequentemente, estoques apertados, né? E aí a gente pode juntar as duas safras, porque a safra nova, de alguma forma, o quadro de oferta e demanda, né? Ele vai ter que entrar com um estoque mais apertado.
Então, os prêmios para 23, 24, né, janeiro, dezembro agora, a safra disponível, eles estão refletindo uma oferta mais restrita, ou um estoque mais apertado. A gente teve quebra produtiva, né, a gente perdeu produção nesse ano, e a gente está tendo uma exportação muito forte, inclusive está surpreendendo de alguma forma a exportação. Então, a gente está vendendo tudo que a gente pode, e a gente não tem tanta soja disponível como no ano passado. Então, isso deve nos levar a estoques mais apertados. Estoques mais apertados leva àquela briga tradicional de final de ano aí dos últimos meses entre comprador e exportador, os últimos volumes disponíveis, naturalmente faz o prêmio subir. E ao mesmo tempo, escorre um pouquinho para a safra nova, porque a gente vai ter uma entrada de ano com estoque apertado. E a gente não sabe quando vai começar a colheita brasileira. A gente pode ter daqui a pouco um atraso de plantio, quem sabe, alguns probleminhas ali que atrasem um pouquinho a colheita. Então, né, a ponta compradora tem que se garantir, e é por isso que ela oferece prêmios um pouquinho maiores para garantir os seus volumes de início de ano. Né? Mas esses prêmios positivos, à medida que começa a entrar a safra brasileira de fato, digamos que em fevereiro, né, principalmente, esses prêmios, se a safra for cheia, tendem a cair. Não tem como segurar muito prêmio se a gente tá colhendo uma safra de 170 milhões, né? Se colher uma safra de 170. Então, esses prêmios que hoje são, como eu falei, 0, 5, 10 positivos, eles podem estar na entrada da safra em menos 30, menos 40. Então, é por isso que eu entendo que é uma oportunidade também aproveitar esses prêmios, né, nesses níveis que estão hoje. Muito bom. Bela análise, Luiz Fernando Gutierrez, obrigado por estar aqui com a gente participando desse boletim de fechamento do mercado, e a gente fica aí esperando uma nova oportunidade para poder falar contigo e trazer mais informações aqui para o nosso internauta. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Grande abraço. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Mais uma sessão negativa em Chicago, semana ruim para a soja lá na Bolsa de Chicago, trazendo aí a soja de volta para os patamares próximos aí aos 10 dólares por bushel. Rompeu aquele suporte importante dos 10,30 e parece que o rompimento desse suporte importante acabou aí se concretizando e, portanto, soja buscando patamares mais abaixo. Vamos ver como encerraram os negócios? De olho na tela você acompanha comigo. Vamos lá. Agosto, 10 dólares e 22 centes por bushel, perdeu 6,5 pontos. O setembro, 10 dólares e 9 centes por bushel, 5,5 pontos de queda. O novembro, 10 e 16, queda de 6 pontos. Janeiro, 10 e 32, queda de 7 pontos, mais 25. Esses são os números da soja. A gente tem também o fechamento do milho. Milho para setembro fechou a 3 dólares e 82 centes por bushel, perdendo quase um ponto aí, 0,75. Dezembro, 3 dólares e 98 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 25. O março, 4 dólares e 15 centes por bushel, perdendo meio ponto. E o maio, 4,26, queda de 0,75. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Para setembro, 5 dólares e 32 centes por bushel, trigo na contramão, acabou encerrando aí de forma positiva, alta de 4,75. A mesma alta para dezembro, que fechou a 5,56. O março, 5,78, alta de 5 pontos. A mesma alta para maio, que fechou a 5 dólares e 90 centes por bushel. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.